Olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui é o professor Paulo Alexandre, iniciando a aula 8 da disciplina Matemática Elementar e Discreta. Bom pessoal, nessa aula o conteúdo será sobre álgebra booleana, é a terceira parte. Então nós vamos fazer uma revisão das aulas 6 e 7, vamos fazer resolução de exercícios das aulas 6 e 7 e complementação dessas aulas, tá? Quero chamar a observação para vocês aqui já das aulas, tá? Então, aula 6 nós fizemos a parte 1 de álgebra booleana. Dia 16, aula 7, nós fizemos a parte 2. Hoje seria conteúdo sobre indução matemática, tá bom? E aí eu preferi mudar esses dois últimos pontos aqui da aula. Conversando com o tutor Jabson, achamos melhor colocar mais uma aula sobre álgebra booleana, que para o curso de vocês, curso de computação, é mais interessante, tá? Mas a aula 8, o conteúdo da aula 8 e 9 será todo falado no dia 30/9, portanto, na próxima aula. Outra observação, semana que entra, avaliação 2, e fique esperto com a segunda chamada. Caso seja necessário, será na semana do dia 6, ok, pessoal? Então vamos aqui. Observação, como sempre, ler o material didático que está disponível para vocês no AVA, o livro, tá? Pesquisar outros materiais. É importante sempre vocês consultarem outras fontes, pessoal, livros, artigos, vídeos, etc. Bom, resumo, pessoal, da teoria. Da aula 6, o mais importante, tá? É você lembrar da simbologia. Nós estamos falando aqui da parte de proposições, tá? Dos símbolos. Por exemplo, o símbolo da negação pode ser assim ou pode ser na própria proposição assim. Já falei bastante disso, então a gente pode colocar assim, não há, tá? Esses são símbolos. Alguns autores usam, por exemplo, assim também. Tem várias maneiras, tá, pessoal? E aí vocês vão ler o livro, por isso que falei agorinha, que é importantíssimo que vocês pesquisem outras fontes, tá bom? Assim como para o e, para o ou, nesse ponto da aula nós já sabemos, né? P e Q. Podemos escrever P e Q. Assim, é a mesma coisa, tá? Então aqui tem algumas dicas desses operadores lógicos e algumas notações do e, do ou, da negação ou do complemento, do condicional e do bicondicional, tá bom? Simbologias. E outra coisa é a ordem de precedência, tá, pessoal? Então começa com o não, depois passa para o e, depois para o ou, depois para o condicional, o se então, e por último o se somente se, tá bom? Já falamos isso na aula 6, é uma pequena revisão, tá? Só para a gente recordar algumas coisas. Outra coisa que nós falamos, pessoal, tabela verdade. Então nós temos aqui o resumo da tabela verdade para todos os operadores, para o e, para o ou, para o não, para o se então e para o se somente se. Tá bom? Também foi falado que na álgebra de Boolean é muito comum trocar o verdadeiro pelo número 1 e o falso pelo número 0. Tá? Essa é a notação. Então, essa tabela verdade resolve bastante exercícios. Você pode verificar várias propriedades usando a tabela. Vou citar como exemplo o ou, né? Tá aqui, ó, o ou. Como que eu faço, pessoal? Vou observar o ou, observe que ele tem 3 casos que são verdadeiros e um caso que é falso. Então você memoriza o caso que é falso. Então quando os dois são falsos, ou quando os dois ao mesmo tempo são 0, aqui é 0. O resto vai ser tudo 1, tá bom? Inclusive na aula 7 também falamos bastante disso daqui, tá? Então tem que memorizar, pessoal, essa tabela verdade. Tem dica para o e, falei do ou, tá? O não é só negar, né? Se é verdade vira falso, e se é falso vira verdade, tá? O se, então, a mesma lógica, só tem um caso que é falso, então você memoriza por aí. E o se somente se, a dica é que ele é o se, então, nos dois sentidos. Então, vai ter 2 casos que são falsos, ok? Precisam memorizar isso daqui, já falamos bastante também nas aulas. Da aula 7, nós falamos das expressões booleanas, tá? E aí, para escrevermos as expressões booleanas, usamos símbolos. E aí, para escrever os circuitos lógicos, nós usamos as portas lógicas. Então, a porta do e, a porta do e negado, ou NAND, a porta do OR, ou do OU, né? Só para ir lembrando, OR, ou tudo a mesma coisa.
e o sinalzinho de soma. Aqui nós temos o OR negado, ok? Aqui a negação. Lembrando que a negação, quando ela está sendo trabalhada sozinha, é esse símbolo todo, tá, pessoal? Mas nós temos aqui também as bolinhas, ó, que significa que saiu negado aqui. E quando o circuito vai entrar negado, você pode usar assim, por exemplo, o E, e aqui vai entrar negado. Já coloca a bolinha aqui, tá bom? Já falamos bastante disso aqui, é só uma revisão de novo, bem rapidinho, tá? Falamos também das portas lógicas XOR e a porta XNOR, tá bom, pessoal? Se você não leu, não assistiu os vídeos da aula 7, você precisa fazer isso urgentemente, ok? De novo, aqui é um resumo muito rápido para fazermos alguns exercícios. Exemplo de uma expressão booleana, tá aqui, operador OR, operador AND, no português OU e o E. Aqui está desenhado o circuito lógico com as portas lógicas, a porta do E e a porta do OU. E aqui a porta, né, podemos pensar como porta lógica aqui do não, tá? Da negação, ok? De novo, poderíamos desenhar mais uma vez, ó, essa porta está entrando assim, ó, entre o circuito Y aqui e o Z negado poderia ser assim, com a bolinha aqui. Mais simples um pouco. E aí, como dito anteriormente, nós temos aqui a tabela verdade, pessoal, né? 0 falso, 1 verdadeiro. Uma coisa importante que foi dito na aula 7, o número de proposições que você tem, simples, tá? Ou o número de variáveis aqui na expressão booleana, vai te dar o número de linhas. Basta você fazer aqui, ó, 2 elevado a esse número. No nosso caso, 2 elevado a 3, 8. Por isso que eu tenho 8 linhas aqui, tá? Com todas as possibilidades lógicas de cada uma das proposições. Então, e aí, para analisar o valor lógico da expressão booleana, é só usar a tabela. Tá? Então, ela vai ser falsa nesse caso aqui, por exemplo, quando todas as entradas são falsas, assim que nós falamos. E ela vai ser verdade, por exemplo, quando o y for verdadeiro e as outras duas falsas. E se todos forem verdadeiros, nós temos que a expressão booleana também é verdadeira. Ó, tá? Que é o último caso aqui. Então, toda interpretação em relação à expressão booleana eu posso fazer via tabela. É bem verdade que se eu tenho muitas variáveis, né, muitas proposições simples, aqui só tem x, y e z. Imagina que você tem 5. Seria 2 elevado a 5. Então, daria um número muito grande aí de linhas, 32 linhas. Então, isso não é muito usual, tá bom, pessoal? Da aula 7 também, nós vimos várias propriedades, tá, em relação à álgebra booleana. Tá? Nós podemos pensar a álgebra booleana como uma estrutura, né, booleana, como uma estrutura algébrica, fazendo um comparativo com as aulas anteriores, 4 e 5, tá bom? E nós temos que conhecer as regras, as propriedades, tá? Os axiomas dessa álgebra, ok? Primeira coisa, né, o conjunto, né, vamos chamar aqui de B, só tem 2 símbolos, que é o 0 e 1, tá? 0, falso, nulo, 1, verdadeiro, ok? E algumas propriedades, não vou falar uma por uma, mas está aqui o resumo. Também na aula 7 falamos bastante delas, tá bom? Bem simples, pessoal, ó, da soma lógica, que é o OU, ok? E da multiplicação são essas aqui, ó, 4 para cada uma. E aí nós temos regras das associatividade, da distributiva, tá? Da complementação, ou do não duplo, que nós falamos, tá? Comutatividade, tem que memorizar essas propriedades. Essas aqui são as mais simples, as mais básicas. Você tem que memorizar isso daqui, tá? A dica é, nos primeiros exercícios, escreva no seu caderno essas propriedades e vá consultando. Com o tempo isso vai sendo memorizado, tá, pessoal? Com bastante exercício isso vai ficando memorizado. E aí nós falamos também do primeiro e segundo teoremas de Morgan, que fala somente da negação de uma multiplicação lógica, e o segundo fala da negação de uma soma lógica, ou seja, a negação do E e a negação do OU. A negação do E vira OU e a negação do OU vira E. Já falamos isso, inclusive, em exercício, né? O que isso aqui está falando, pessoal? Em outras palavras, podemos dizer assim, ó, que A e B, se eu negar isso aqui tudo, pode ser aqui com a barra em cima,
eu vou transformar o E em O, é isso. E vou negar a primeira proposição quanto à segunda. Já falamos isso em frases, inclusive, né? Certo? E a mesma coisa aqui, se eu negar o OU, vou usar outro símbolo aqui, ó, só para ir acostumando, esse símbolo também é de negação, é igual a não há, aí o OU vira E, ó. É isso que está falando aqui. Ok? Bem simples. E na aula eu expliquei essa tabela aqui para vocês, como que a gente pode ver, né, no caso particular com duas variáveis ou duas proposições simples. Poderia ter mais, tá? Que é só um exemplo. Por isso que a tabela tem 4 linhas aqui, tá bom? Bom, pessoal, isso aqui, tudo que nós falamos até agora nas aulas 6 e 7 e nesse resumo, é para nós conseguirmos pegar expressões booleanas e simplificá-las, tá? Uma das principais aplicações desse conteúdo, dessa teoria para isso, tá? A única coisa que nós precisamos lembrar aqui, ó, de importante é que na prática nós queremos sempre a menor expressão, sempre o menor circuito, ok? Vamos fazer alguns exercícios então para a gente, tá, seguir adiante. Lembrando que esses exercícios aqui são todos exercícios que eu coloquei para vocês, está lá no AVA. Espero que nesse momento, né, na semana da aula 8, vocês já tenham pelo menos tentado resolvê-los. Pessoal, sem resolver exercício, não tem como aprender. O curso é à distância e vocês precisam desse compromisso com vocês mesmo, tá? Ler a teoria, assistir os vídeos, tentar fazer exercício, ok? É o momento que vocês vão aprender de fato. Então vamos lá. O primeiro exercício aqui, ele é o exercício 3 da aula 6. Observe o circuito lógico abaixo e escreva a expressão booleana representada, tá? Então, ó, a porta lógica da negação, não, a porta do OU, vamos identificando aqui por enquanto, né? A do E e aqui a do OU negada, né? Ok? Então é só começar a fazer aqui, pessoal. Ó, aqui nós temos, vai entrar aqui o circuito A, tá? Negado, ok? Então aqui vai sair uma soma do A negado, soma lógica. Já até comentei isso para vocês, né? Toda vez que falar soma, aqui a gente vai sempre subentender que é a soma lógica, que é o nosso operador OU. Para não ficar cansativo, por hora a gente só fala soma, multiplicação, mas já sabemos, tá? Com essa convenção aqui, o que está acontecendo. Então aqui vai sair não A ou C. Nessa outra porta lógica aqui do E, está entrando o B negado. Então, B negado, vamos usar essa simbologia. E o A normal. Então, aqui, vezes, né? A. Esses dois aqui vão entrar aqui na porta OU negada, tá? Que então vai sair o seguinte, ó. Vamos pegar A mais C, A negado mais C, que é esse daqui. Tá entrando aqui, nesse circuitinho aqui. E agora vamos pegar esse aqui, ó. Somado com não B vezes A. E aí, como nós temos aqui, ó, a saída negada, nós temos que negar isso aqui tudo, tá bom? Então pode fazer uma barra grande aqui em cima, que significa isso. Ou, mudando a anotação para ficar mais fácil um pouco, você poderia fazer isso aqui também, ó. Tudo a mesma coisa, só variando aqui a anotação, tá, pessoal? Ó. Por isso que é bom você conhecer várias notações. Tem hora que uma é mais conveniente, tem hora que outra é mais conveniente, tá bom? Então ficou assim, você pode vir aqui e negar aqui na frente todo mundo, tá bom? Significa isso, né? Que nós estamos negando isso aqui tudo, ok? Então o exercício está resolvido. Vamos fazer mais uma parte desse exercício aqui, pessoal, né? Não foi pedido aqui, mas porque é exercício da aula 6, mas a gente ainda não tinha o conteúdo da aula 7, por óbvio, né? Mas da aula 7 nós já sabemos as leis de Morgan, que nós podemos aplicar a lei de Morgan. Olha só, a negação da soma. Vamos voltar aqui o slide um pouquinho, ó. Estamos aqui, ó. A negação da soma. Estamos no segundo teorema de Morgan, tá? Com duas, exatamente esse aqui, ó. Então a gente pode reescrever aquela expressão e tentar simplificar. É bem verdade que nem sempre a gente consegue simplificar, mas não custa tentar nesse caso aqui, tá? Então o que nós falamos? A soma vai virar multiplicação. Então tenho que negar, ó, aqui, ó, A mais C, A negado, né? Isso vai virar multiplicação e pego esse aqui, B negado, vezes A. E vou negar os dois, ó, separado. A lei de Morgan fala isso. De novo,
Tem que pegar isso daqui, pessoal. Olha aqui, ó. Era uma barra só, ou seja, estava negando os dois ao mesmo tempo, e aí você troca pela multiplicação e nega um por vez. Isso é diferente, tá? Inclusive, cuidado com a simbologia. A aula é exatamente para isso, né? Quando eu tenho esse símbolo aqui, ó, da negação, significa isso aqui, ó. Por exemplo, eu estou negando isso e isso ao mesmo tempo, tá? Negar separado seria isso aqui, ó. Não há e não sei. Bom, cuidado com a anotação, posso colocar entre parênteses aqui, ó, vai praticando aí que vocês vão pegando isso daqui, ok? E aqui nós podemos aplicar de novo o teorema, olha só que legal, você pode aplicar quantas vezes você quiser. Aqui nós temos o primeiro teorema, aqui tem o segundo, e aí você vai aplicando. Então aplicando aqui, ó, só trocar a soma pela multiplicação. Como já está aqui negado A, ó, esse A está negado, vai ter uma dupla negação aqui. A soma vira multiplicação. Vamos colocar isso aqui em parênteses para saber que isso tudo está multiplicando o que está aqui. Então, aqui B negado duas vezes, multiplicação vira soma, A negado. Ok? E aí nós temos aqui o seguinte agora, ó, que é igual A negado duas vezes, é o próprio A, nós vimos essa propriedade, vezes C barra C negado. Isso aqui, vezes B mais A negado. Agora, olha só, pessoal. Aqui nós temos a propriedade da distributiva. Deixa eu mostrar para vocês. Vamos fazer devagarzinho aqui para entender. Nós podemos fazer essa distributiva aqui, ó, tá? Nós temos a soma e a multiplicação. Por isso que é sempre nessa ordem, da multiplicação em relação à soma. Para ficar mais fácil um pouco aqui, o que você pode fazer? Você pode pensar que isso daqui, ó, deixa eu só mudar a cor da caneta aqui rapidinho. Você pode pensar que isso aqui é como se fosse uma outra variável, ó, como se fosse um D aqui, ó, tá? Então fica D vezes B, então você pode colocar aqui, ó, né? Que é o vezes B mais vezes A negado. E aí nós temos uma propriedade interessante aqui, ó. Aqui é o A negado, né? Ó, nós temos uma propriedade interessante. Vamos lá. Qual que nós podemos usar? Vamos nas propriedades. A vezes A negada, sempre zero. Então aqui, ó, observem. Aqui A vezes A. Ó. Aqui vai dar zero. Então aqui vai ficar A vezes C negado vezes B. E aqui, ó, vou fazer num cantinho aqui, só para abrir aqui um parênteses aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó, A, C barra, A barra. Usando a comutativa, eu posso trocar o C barra com A barra, fica A, tá? Assim. A vezes A barra é zero. Zero vezes qualquer coisa é zero, tá bom? Sempre pensando nas propriedades. Cuidado, você tem que saber se a propriedade é válida ou não. E esse A vezes zero não é o A vezes zero dos números reais, pessoal. É da álgebra booleana. Cuidado, tá? Tanto é que aqui, ó, A mais 1 é 1, tá? Então, várias. A mais A nos números reais seria 2A. Aqui é A. Então, são regras próprias da álgebra booleana. Então, cuidado com isso daqui. Não confundir com as continhas que nós fazemos, tá? No conjunto dos números reais. E em qualquer outro conjunto, né? Só vale as regras da álgebra booleana, tá? Então, deu zero aqui. Então, aqui seria isso aqui mais zero. E por último, ó, a última propriedade agora. Qualquer variável somada com zero é a própria variável, tá? É bem verdade que às vezes coincide com as regras que nós conhecemos, né? O número mais zero sempre é o próprio número. Aqui é como se fosse isso, né? Então aqui ficou AC barra vezes B, ó. Tá? Então no final ficou isso daqui. Essa é a menor expressão booleana que nós conseguimos. Então quer dizer que esse circuito todinho aqui nós poderíamos trocá-lo por um circuito muito menor, com apenas uma porta lógica, que é essa aqui, ó, né? A vezes C barra vezes B. Tá? Olha só que interessante, eu posso vir aqui e fazer aqui a porta lógica do E, multiplicação, e aqui vai ter 3 entradinhas, sendo a primeiro A, C negado, por isso tem a bolinha aqui, e B, é equivalente. Pensem isso aqui em peças, tá? Em circuitos eletrônicos mesmo, tá? Em chips, por exemplo, circuito integrado, falei isso na aula 7.
Então, ao invés de usar, olha só, esse tanto de circuito aqui, esse tanto de chave lógica, 1, 2, 3, 4, 5, eu preciso usar apenas uma, duas, né? Uma da negação e uma do E. Aqui eu tinha uma da negação, duas com a negação aqui, 3 com ou, 4 com E, 5 com outro ou e 6 com a negação aqui na frente, ó. Tá? Então, em termos econômicos, seria uma economia e de tempo também. É óbvio que o computador, né, for fazer todas essas contas aqui, ele vai gastar mais tempo do que fazer apenas isso daqui, tá bom? Interessante, né? Na aula 6 não tínhamos ainda essa visão completa, mas nessa aula aqui nós já temos, ok? Bom, pessoal, vou encerrar esse vídeo por aqui e eu espero vocês no próximo vídeo.